23. Verso 7, a primeira parte desse versículo. Localizou? A palavra do Senhor diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Agora, volte lá para o capítulo 4 de Provérbios, verso 23. Capítulo 4 de Provérbios, verso 23. Diz assim a palavra do Senhor: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sua tradução está parecida com a minha? Tá? Muito diferente? Não? Dá para a gente falar juntos? Vamos tentar? Então vamos lá. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isso. Eu vou ler esse mesmo versículo na tradução da Bíblia na linguagem de hoje. Você só escuta, porque eu achei tão interessante essa tradução. Diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. É sério, né? Vamos orar a Deus, vamos pedir que Ele fale ao nosso coração nessa manhã. Pai querido, nós estamos reunidos aqui debaixo da autoridade, do poder, do nome precioso do Teu Filho Jesus. E o fazemos, Senhor, com toda a reverência, com temor e tremor na Tua presença. E nós desejamos ardentemente que o Senhor fale ao nosso coração. Ó Pai, dirige a nossa vida, dirige a nossa igreja, dirige, Senhor, de tal maneira que possamos perceber as sondagens do Senhor na nossa alma, no nosso coração, nos nossos pensamentos, e que a graça do Senhor se manifeste nesse lugar. Ouça, Deus, a nossa oração, pois oramos no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Hoje é um dia muito especial na vida desta igreja. É quando paramos uma série de atividades que a igreja tem como rotina e como normal, para pedir a Deus que Ele revele aqueles líderes que Ele escolheu para ajudarem os pastores na condução do rumo, do dia a dia da vida dessa igreja. E justamente porque é um dia muito especial, eu queria olhar para a palavra de Deus e aprender com a palavra de Deus 3 grandes marcas que caracterizam a verdadeira liderança espiritual. Nós temos tantos conceitos de liderança, eu não sei, você no seu trabalho, na sua empresa, talvez já tenha passado por tantos treinamentos falando sobre liderança, liderança assim, assado, desse jeito, daquele jeito. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu descubro que a palavra de Deus coloca algumas coisas que são marcas de um homem ou de uma mulher que Deus convoca para estar à frente, para estar diante dele e à frente do povo dele. E eu queria olhar para estas coisas que vão sendo aclareadas na palavra de Deus e que passam, antes de tudo, pelo coração destas pessoas. Às vezes nós imaginamos que a liderança tem muito a ver com os fatos ou com as realizações, mas segundo a palavra de Deus, a liderança tem muito a ver com o coração, porque é dali, não é, que procedem as fontes da vida. Ou como lemos na linguagem de hoje, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Qual seria a primeira grande marca daquelas pessoas que Deus tem usado ao longo do tempo na história e que Ele tem convocado para serem líderes do seu povo?
Eu creio que a primeira grande marca de um homem de Deus, de um modo geral, de uma mulher de Deus, de um modo geral, é conhecer, antes de tudo, as suas verdadeiras fraquezas. Quer ser um homem de Deus? Quer ser uma mulher de Deus nessa terra? A primeira coisa que você tem que saber é quem você é e quais são as suas verdadeiras fraquezas. Tenho aprendido na palavra de Deus que a verdadeira fraqueza de um líder cristão não se encontra nas realizações, mas se encontra nos lugares escondidos do coração. Os grandes fracassos da liderança dos homens de Deus na história não são encontrados nos atos destes homens, no sentido de condução da sua liderança, mas são encontrados naquelas vulnerabilidades internas da sua alma. E muitas vezes, justamente no momento de grande sucesso e de aparente vitória, é que caíram de maneira tão fragorosa, porque o coração é que estava quebrado, e não as coisas que ele fazia como um líder. Um exemplo disso na palavra de Deus se encontra em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 7. Abra a sua Bíblia em 2 Samuel 12, versículos 7, 8 e 9. 2 Samuel 12, versículos 7, 8 e 9. A palavra do Senhor nos diz assim: E então Natã disse a Davi: Esse homem é você. E é isto que diz o Eterno, Deus de Israel: Eu tornei você rei de Israel e o salvei de Saul. Eu lhe dei o reino e as mulheres dele. Tornei você rei de Israel e de Judá. E se isso não bastasse, eu lhe teria dado 2 vezes mais. Por que é que você desobedeceu os meus mandamentos e fez essa coisa tão horrível? Você fez com que Urias fosse morto na batalha e deixou que os amonitas o matassem, e então ficou com a esposa dele. De repente, na vida de Davi, no momento mais vitorioso da sua história como rei, no momento de sucesso como líder, a nação estava equilibrada, a economia estava equilibrada, as construções estavam acontecendo, as coisas iam muito bem para a nação, e de repente Deus diz assim: Davi, você fracassou como líder. E se fosse feito ali uma verificação, alguém diria: não, está tudo indo muito bem. Mas o Senhor disse assim: eu estou olhando para o teu coração, sei as intenções da sua alma, e sei que você caiu diante dos meus olhos. E esse texto mais adiante vai dizer: por que você permitiu que os inimigos do Senhor, e aqui eu entendo como coisas espirituais, fizessem afronta ao nome de Deus? Às vezes, a grande luta e a grande batalha, em termos da liderança, não acontecem nos atos ou nas realizações, mas no coração do homem. Nós temos nos tempos de hoje marcas no meio evangélico assim: grandes líderes. Se olharmos a ficha de serviço, vamos ver que continua como uma grande ficha de serviço, mas que não puderam entender a primeira marca da liderança espiritual, que é preciso olhar para dentro do coração e ver o que é que está acontecendo dentro da nossa alma. Não olhar apenas o exterior. É por isso que a palavra de Deus vai nos ensinar, e é interessante que é o próprio Davi que vai escrever o Salmo 139. Já pensou nisso? Esse homem, depois desse tombo violento, ele aprende a fazer essa oração: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, versos 23 e 24. Pode imaginar? Parece que depois desse grande tombo, esse homem de Deus, esse líder,
começa a reconhecer e entender que ele precisava conhecer as suas fraquezas. Se você quer ser um homem de Deus e quer ser um líder espiritual, e quero dizer uma coisa para você, que todos nós somos líderes de alguém. Todos nós exercitamos liderança e influência de alguma maneira aonde estamos, de alguma maneira. Então você precisa aprender a primeira lição. Olha para o teu coração, não somente para os teus feitos. Olha para a tua alma, olha para a tua vida. Pede para o Espírito Santo de Deus sondar. Pede para o Espírito Santo de Deus revelar. Porque às vezes nós nos perdemos no meio das realizações e nos esquecemos que aquilo que Deus está olhando é para o nosso coração, é para a nossa alma. Eu quero dizer para você que existem coisas na vida, no dia a dia da liderança, que precisam ser checadas. Eu quero dizer para você que uma das coisas que Deus quer que você esteja olhando como vulnerabilidade dentro da sua alma e prestando atenção, são aquelas questões de exatidão. Ou seja, não permita que nem a mentira disfarçada de verdade, nem a mentira que sirva apenas de marketing, entre na tua boca ou na tua vida. Porque aquilo que fazemos, fazemos para o Senhor. E Ele checa o nosso coração. Ele checa as intenções até desta mentira. Olha para as questões relativas ao poder, porque estar na liderança implica, naturalmente, em exercitar algum tipo de poder. E exercitar algum tipo de poder é sempre perigoso, porque sobe a cabeça. E a maneira de subir a cabeça é muito simples, é quando a gente deixa de olhar para os nossos semelhantes como pessoas iguais e passamos por cima deles e pisamos. Então você saiba que o seu poder subiu a cabeça. Agora quero dizer uma outra coisa a você, que quando o poder que é dado a um líder cristão deixa de ser segundo o propósito de Jesus, porque o propósito de Jesus é servir as pessoas. Foi isso que Jesus ensinou. Se você quer ser o primeiro, então sirva. Não é assim que a palavra de Deus ensina? Se é assim, então vai ser uma bênção, porque você vai servir os outros. Mas se não, e você começar a tentar usar esse poder de alguma maneira e a sua influência para o controle, quem sabe, eu quero dizer a você que quando violamos este princípio, dividimos o reino. E assim aconteceu em 1 Reis, capítulo 12, na vida de um rei que não entendeu que ele estava ali para servir e não para ser servido. E aquela nação se dividiu em duas. Olha para o teu coração e toma cuidado lá dentro da tua alma com o prestígio, porque estarem na liderança representa um certo prestígio, mas abre uma porta para a vaidade imensa, para o orgulho imensa, e é por aí que o diabo às vezes nos derruba, porque o Senhor quer que nós entendamos as fraquezas do nosso coração. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 4, verso 7, ele fala uma coisa olhando para aqueles líderes da igreja de Corinto, que estavam ali tão litigantes, cheios de orgulho e vaidade. E ele faz algumas perguntas. Ele diz assim: quem é que fez você superior aos outros? Por acaso não foi Deus quem lhe deu tudo o que você tem? Então por que você fica todo orgulhoso, como se o que você tem não fosse dado por Deus? Uma coisa que o líder cristão precisa saber é que nada é dele, e nada é por ele, e nada é para ele. Tudo vem de Deus, é graça de Deus, é poder de Deus, e é para a glória de Deus. Olha para o teu coração e checa a pureza. Checa a pureza. Quantos são os líderes que Deus tem usado, que têm caído nos pecados sexuais, no adultério? Temos grandes líderes evangélicos que caíram no adultério. Uma vergonha, uma tristeza. A gente fica orando para que se recuperem, não é assim? Nós sabemos de tantos. Olha para o coração.
porque ali está a tua fraqueza. Olha para o coração, e nessa pureza, olha para a tua vida financeira. Quantos são os líderes que caíram no tempo por causa de questões financeiras? Que envergonharam o nome do Evangelho. Não é assim? Olha para o coração, porque ali é que está o perigo. E é isso que o Senhor quer que você esteja atento na presença do Senhor. Se você quer ser um líder cheio do Espírito Santo, cheque o seu coração e deixe Deus checá-lo cada dia. Senão a sua liderança, ainda que tenha atos e realizações tremendas, cairá. Porque o seu coração caiu. Segunda coisa que eu aprendo na palavra de Deus é que o líder cristão, ele não apenas está checando o seu coração, mas ele é um homem que está buscando constantemente, uma mulher que está buscando constantemente, incessantemente, aquilo que eu vou chamar de um paradigma eterno. A liderança humana está buscando a quebra dos paradigmas, descobrir alguma coisa nova que faça diferença nesse tempo, que seja tão nova que é capaz de mudar o mundo de ponta cabeça e você despontar no mercado, não é assim? Ora, o líder cristão está olhando para cima e está tentando descobrir o paradigma eterno de Deus para ele e para o seu povo. Essa é a segunda marca, essa constante busca dentro do coração. Aquela busca que faz com que o nosso coração toque a Deus. E que Deus toque o nosso coração. Isto porque a liderança cristã é muito mais do que ação ou realização. A liderança cristã é um chamado. A liderança cristã é um ministério. A liderança cristã faz parte daquele sacerdócio a que todos nós fomos chamados por Deus em Cristo Jesus. Por isso, se você é homem de Deus, mulher de Deus, que quer servir a Deus, você tem que estar buscando esse paradigma. Você tem que estar buscando essa unção que só pode vir do alto. Você tem que estar buscando aquela presença transformadora do Espírito Santo, que nos transforma em agentes de transformação pelo seu poder. Quando eu olho para os grandes líderes da Bíblia, eu vou perceber que eles eram homens assim, homens que não se cansavam de buscar esse paradigma eterno. E justamente porque buscavam esse paradigma eterno, foram os líderes que foram. Eu olho para a palavra de Deus, por exemplo, e percebo a vida de Abraão. E Deus disse: olha, Abraão, te chamei, te constituí para ser pai de uma nação. Mas para ele chegar a isso, ele vai construindo uma esteira de altares ao longo da sua vida, uma esteira de descobertas da graça e do poder de Deus, e que são justamente estas descobertas que vão dar a base e a solidez para ele ser o pai de uma nação. Porque essa nação tinha que viver pela fé, e ele tinha que ser o pai da fé. Quando eu olho para a palavra de Deus, vou ver a vida de Moisés, por exemplo. Um homem que está lá, perdido no deserto, cuidando das ovelhas do seu sogro, e de repente, Deus lhe aparece numa sarça ardente. E esse homem é o homem que é marcado por aquela expressão da presença de Deus na sarça ardente. E que aprende que naquele lugar ele tem que estar descalço, porque aquela terra é terra santa. E sob esse paradigma desse encontro vivo, poderoso com Deus, ele constrói a sua liderança. E é justamente esta sarça, esta presença de Deus, essa redescoberta, que constitui a sua liderança. Quantas vezes os homens disseram: não queremos mais Moisés, e Moisés, você vai embora. E quantas revoluções aconteceram. Mas a hora que aquela nuvem de poder descia sobre a tenda da revelação, era algo tão impressionante que todo mundo tinha que se ajoelhar à porta da sua tenda. O líder é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, que busca uma vida cheia do Espírito Santo, esse paradigma eterno. Davi, esse homem que caiu,
Depois se levantou pela misericórdia de Deus, foi adorando ao Senhor como um jovem pastor nas campinas daquela região da Palestina, que ele descobriu o caminho da vitória, tanto diante dos leões, dos ursos, ou como dos gigantes da sua vida. São homens e mulheres que estão lá na presença do Senhor. Daniel, ajoelhando-se na direção do Senhor todos os dias, diante de Deus, é que ele vai crescer em influência para trabalhar a corte e reis. Aqueles 120 do livro de Atos, dos apóstolos, que permanecem na presença de Deus para receber a plenitude de Deus, começam a ver uma infindável seara da igreja nascer por causa dos seus louvores. Os presbíteros de Antioquia, em Atos 13, que ministravam ao Senhor jejuando e orando, e Deus lhes revela o projeto da evangelização do mundo. Sabe quem são os líderes? São homens que deixam Deus checar o coração, porque senão levarão tombos. Mas são homens que não perdem de vista esse paradigma eterno. E a sua vida é uma busca. É uma busca. É uma busca intensa pela presença, pela direção e pelo poder do Senhor. Nos dias modernos, um homem chamado Demos Shakarian estava orando na sua casa com alguns amigos, e aquele tempo de oração se estendeu pela madrugada. E no meio daquela madrugada, Deus se revelou poderosamente na sala da sua casa, entre aqueles amigos. E colocou diante daquele homem uma meta, uma visão e um projeto. De levantar os homens de negócios do mundo inteiro, para darem o seu testemunho a outros homens de negócios do mundo inteiro. E por causa desse paradigma eterno, que não é um plano humano, que não é um traçado, mas é a revelação, é a presença de Deus, que tem que se renovar a cada dia, nasceu a Adonep, que está aqui no Brasil e em tantos lugares do mundo. Como é que tem sido a tua busca pelo paradigma eterno? A sua liderança será um reflexo da tua busca. Muitas vezes, tal busca ficou lá no passado. E muitos de nós queremos liderar com as memórias da nossa busca. Mas eu quero dizer para você que nós precisamos que esses paradigmas eternos sejam renovados cada dia na nossa vida. Hoje Deus tem alguma coisa para você fazer. Eu não sei se você vai participar dessa eleição como um daqueles que Deus vai separar para conduzir esse rebanho, mas eu quero dizer que todos nós fomos chamados para liderar alguém. Alguém está ao nosso redor. E eu quero dizer para você que a tua liderança será um reflexo desta busca intensa desse paradigma eterno no teu coração. Se não tem reflexo, então não tem liderança espiritual. A última coisa que eu quero falar aos irmãos está baseada em João, capítulo 12, versículos 49 e 50. Evangelho de João, capítulo 12, versículos 49 e 50. São palavras do Senhor Jesus, e eu queria olhar para Jesus como mestre, como líder dos líderes, como modelo de liderança. E ele me ensina uma coisa tremenda. Eu confesso que às vezes cada um de nós, e eu também, somos tentados a não entender esse modelo de Jesus nesse aspecto. Diz assim a palavra do Senhor: eu não tenho falado em meu próprio nome, mas o Pai que me enviou é quem me ordena o que devo dizer e anunciar. E eu sei que o seu mandamento dá a vida eterna. E o que eu digo é justamente aquilo
que o Pai me mandou dizer. Jesus tinha uma consciência, apesar de ser o Deus encarnado, o Filho do Deus vivo, ele tinha uma consciência de que cada uma das suas palavras e ações deveriam ser fruto da ordem direta do Pai para a sua vida. Consegue entender isso? Está aqui no seu ministério terreno, ele é o Deus encarnado, perfeito nessa sua trindade divina, mas ele está submisso ao Pai e ele está preocupado que cada palavra, que cada ato, de cada ação, seja exatamente o cumprimento da ordem do Pai. Uma das realidades tristes da nossa vida cristã é que os dons mais extraordinários que recebemos de Deus podem ser usados à parte do controle do Espírito Santo. Vou repetir porque isso é muito sério. Alguns dos dons mais extraordinários que Deus nos deu podem ser usados à parte do controle do Espírito Santo. Por exemplo, Moisés não entrou na terra prometida porque ele desobedeceu ao Senhor, realizando um milagre do jeito que Deus não queria que fosse realizado. Mas um milagre aconteceu. O dom de liderança também pode ser usado à parte do controle do Espírito Santo de Deus. Entende? Você está usando esse dom de liderança na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, às vezes aqui na igreja ou em outro lugar. Deus derramou um presente para você e está lá. E às vezes a gente usa esse dom à parte do controle do Espírito Santo de Deus. Às vezes usamos os dons que Deus nos deu como se fossem nossas possessões egoístas e entesouradas dentro da nossa alma. Eu quero dizer que muitos de nós só usamos os dons que Deus nos deu para o nosso próprio deleite, porque ganhamos dinheiro com eles. E foram justamente os dons que Deus te deu que te fizeram ser o que você é no seu trabalho, na sua profissão, no seu dia a dia. E será que sempre eles estão debaixo do controle, do poder do Espírito Santo de Deus? O que a palavra de Deus vai me ensinar é que a minha liderança é uma dádiva divina e que precisa ser diariamente submetida ao Senhor. Eu sou mordomo do dom que Deus me deu. E eu vou prestar contas da minha mordomia. Eu vou prestar contas da gerência que dei ao dom que Deus me deu. Jesus liderava e ministrava na base do momento após momento. Cada dia e cada hora, Senhor, eu quero submeter o dom que o Senhor me deu ao controle do Teu Espírito. Pai, eu estou aqui para fazer a Tua vontade, do Teu jeito e da Tua maneira. Ele dava um passo de cada vez e desejava que o Pai fosse Senhor absoluto de cada passo. E se você quer ser um líder no poder do Espírito Santo, cheque o seu coração, porque Deus está checando. Olha bem, busque esse paradigma eterno, esse encontro com o Senhor, o teu coração tocando a Deus e sendo tocado por Ele. Mas submeta-se incondicionalmente a esse Senhor, do teu jeito, da tua maneira, para a tua glória. A tenda da revelação é parte preponderante da nossa liderança. Sem ela, o nosso dom passa a ser ferramenta da minha carne e nós careceremos da disciplina de Deus. Ou nós vamos lá e submetemos ao Senhor e queremos saber qual é a vontade dele para hoje,
ou vamos nos afastando pelos caminhos da nossa própria carne? Quero dizer para você que é a minha fraqueza, conhecida e trabalhada pelo Espírito Santo, é a minha busca constante do paradigma eterno e a minha submissão diária e incondicional ao Pai que vão produzir o verdadeiro fruto da liderança cristã. Agora, sabe qual é o fruto da liderança cristã? Qual é o fruto da liderança cristã? Eu quero dizer para você que o fruto da liderança cristã não é a realização, mas a capacidade de levar aqueles a quem lideram ao seu mais profundo enriquecimento e a mais plena realização no Senhor. Gente, o fruto da nossa liderança não são coisas, porque tudo isso vai ficar. O fruto da nossa liderança são pessoas avivadas, pessoas entregues, pessoas colocadas no altar de Deus, pessoas que celebram com alegria o privilégio de servir ao Senhor. Que passa disso fica. Uma liderança frutífera não significa conseguir que os outros realizem os meus objetivos, nem que os outros realizem a minha visão dada por Deus, mesmo esta, mas significa ajudar os outros a compreender aquele intento criativo de Deus para a sua vida pessoal, doméstica, vocacional e eterna. Não importa qual a função que lhe foi delegada, pode ser a mais prática e concreta: varrer o chão, pegar um copo d'água, organizar alguns papéis. O que se espera de você, antes de tudo, é que você seja um líder espiritual, um homem ou uma mulher de Deus, um servo entre outros servos. No Rio de Janeiro, fiquei sabendo de uma moça que tem uma enfermidade muito triste. Uma pessoa muito capaz, uma pessoa muito inteligente, mas que tem uma enfermidade degenerativa na sua musculação e que pouco a pouco foi perdendo toda a mobilidade do seu corpo. Hoje ela não consegue nem mais mexer a sua cabeça. Ela precisa de outras pessoas para que façam tudo por ela. Até para ela virar na cama, para não criar aquelas feridas no corpo, alguém tem que ir lá virar. Mas o pastor, que é pastor dela, estava me falando sobre essa mulher. Nós estávamos conversando, ele disse assim: eu nunca vi uma mulher de Deus como essa. Pastor, eu acompanho esse caso já há tantos anos. E que coisa incrível é aquilo que Deus tem feito e usado essa mulher. E ele começou a dizer dos vários estágios da sua enfermidade e da alegria que essa mulher sentia em servir a Deus e de honrar o Senhor. E por fim, agora, quando ela está completamente imobilizada, ela pediu à igreja que lhe desse de presente um daqueles tipos de fone de ouvido e voz para telefone, como o telefonista usa. E aquela mulher, com toda a dificuldade, usando o seu queixo um pouquinho, o seu nariz um pouquinho, liga para as pessoas que visitam a igreja para orar com elas. Eu quero dizer uma coisa para você: não importa o que você faça, e nem importa as coisas que estejam ao seu redor, mas as pessoas vão ver a glória de Jesus se você for esse servo que lidera no poder do Senhor. Talvez você não possa fazer muito, mas sirva ao Senhor. E quando perguntaram a ela: mas por que isso? Ela diz assim: o meu corpo já foi, pastor, mas eu sei que o Senhor tem preparado para mim a vida eterna. E ninguém, nem doença nenhuma vai poder roubar de mim a glória eterna que o meu Senhor preparou. E como eu não vou dizer isso às outras pessoas?
que podem viver a vida eterna como eu. Algumas têm todo o seu corpo funcionando, mas estão indo para o inferno. Que tristeza! Eu tenho que fazer alguma coisa. E essa é uma mulher de Deus. Porque a sua liderança, o seu jeito, está produzindo fruto. Porque Deus conhece o coração. Porque existe uma busca pelo paradigma eterno, incessante, mesmo em meio às dificuldades da vida. E porque ela, cada passo e cada dia, quer colocar tudo debaixo do altar de Deus. Eu queria orar com os irmãos, logo em seguida nós vamos adentrar a nossa assembleia. Mas eu queria orar com os irmãos. Essa é uma hora tão séria e tão importante. Que Deus esteja separando homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Líderes do Senhor e para a glória do Senhor. Eu sei que Ele já derramou toda a sorte de dons espirituais que essa igreja já precisa. Não nos falta dom nenhum, é assim que diz a palavra. Mas que esses dons estejam debaixo do controle do Espírito Santo. Que diante do Senhor, com temor e tremor, estejamos dizendo: Senhor, sonda o meu coração. Se tem alguma coisa aqui que eu não vejo, porque o coração é enganoso, engana a gente também. Que o Senhor abra os meus olhos para que eu enxergue aquilo que o Senhor está vendo. Porque eu quero caminhar segundo a tua vontade. Vamos ficar de joelhos, irmãos? Vamos buscar a presença do Senhor? Querido Senhor, nós reconhecemos a tua presença aqui nesse lugar. Tu és o dono da tua igreja, tu és o cabeça, Senhor Jesus. Nós somos apenas teus servos. E é nesse espírito, Senhor, cada um de nós como servo do Senhor, cada crente, Senhor, se colocando na posição de servo, nós queremos te honrar e te bendizer. E nesta hora queremos te pedir: Senhor, olha para o nosso coração. A palavra de Deus diz que é a fonte da nossa vida, que da maneira como pensamos, assim vivemos. Olha para os nossos pensamentos e sonda e revela, que haja um derramar do teu Espírito aqui como talvez poucas vezes na nossa vida já experimentamos. E que esse derramar do Senhor seja revelação para mim mesmo. Que o Senhor coloque, Senhor, diante de nós um espelho, e que o Senhor mesmo esteja a mostrar as fontes da nossa alma. E que nós possamos, Senhor, ouvir a tua voz. Que toda surdez que o inimigo tenta colocar diante dos nossos ouvidos, e que toda cegueira que ele tenta colocar para que não vejamos a tua glória, caia por terra em nome de Jesus. E que haja ministração do Senhor. Ó Senhor, aqueles que o Senhor tem escolhido para liderarem o teu povo, aqueles que o Senhor tem preparado, ó Senhor, dá essa fome, essa sede de buscarem, Senhor, os teus altares, Senhor, de encontrarem a tua graça, de ouvirem a tua voz no íntimo do coração. Coloca abaixo, Senhor, derruba, destrói as técnicas que trazemos, Senhor, ou aquilo que imaginamos serem as nossas habilidades, para que nós possamos aprender a andar debaixo da orientação do teu poder, não como quem sabe, mas como quem quer ouvir do Senhor e como quem quer receber as ordens do Senhor. Ó Pai, os dons que o Senhor já nos deu, perdão porque muitas vezes eles não são usados, Senhor, para o louvor, honra e glória do teu nome, nem tampouco para a expansão do teu reino. Às vezes são só nossos e nós usamos até para sustento da nossa vida. Mas, Senhor, tudo veio do Senhor. Nada que temos é nosso, é dado pelo Senhor. Ensina-nos a honrar-te com os dons que o Senhor já nos deu. E que façamos isso no controle do teu Espírito, debaixo do poder do Senhor. Ó Pai, dá-nos a dimensão daquilo que o Senhor está falando conosco. Não é só para esse momento, não é só para esta hora de eleição,
Mas, Senhor, isso deve ser a marca da vida de qualquer cristão, porque cada um de nós somos líderes de alguém. Os pais são líderes dos seus filhos, os esposos das suas esposas, as mães que estão conduzindo os seus filhinhos no caminho do Senhor. Ó Senhor, os alunos que estão na escola dos seus amigos. Ó Senhor, cada um de nós, no lugar onde o Senhor nos colocou, somos líderes. Lideramos alguém, influenciamos alguém. Dá-nos, Senhor, a graça de sermos homens e mulheres cheios do Teu Espírito, que façam isso no poder do Senhor e para a glória do Senhor. E hoje, Senhor, revela aqueles que o Senhor já escolheu. E, Senhor, dá-nos a graça que sejam homens e mulheres ungidos pelo Senhor para servirem ao Senhor na condução desse rebanho. É no nome de Cristo que oramos. Amém e amém. Para constituir a nossa assembleia, eu queria pedir, não é, a ajuda de alguns irmãos. O irmão Coutinho vai me ajudar aqui nessa ala aqui da galeria, não é? Vou pedir ao Mansur que me ajude aqui nessa ala onde ele está, ok? Geraldo vai me ajudar aqui nessa ala, muito bem. A irmã Eduíges aqui nessa ala. O irmão pode me ajudar aqui nessa ala, pode ser? Tá? Aqui, Tóquio, você pode me ajudar aqui em cima. Eu vou pedir uma gentileza, não é? Todos aqueles que são membros desta igreja, eu vou talvez ter que esperar essa movimentação terminar. Muito bem. Ok. Todos os que são membros desta igreja vão se colocar em pé nesse momento para que nós possamos aferir o quórum, se temos quórum suficiente para esta assembleia. À medida que os irmãos forem contando, os irmãos podem ir sentando para a gente ter o controle do que está acontecendo. Eu pediria que contassem por alas, assim nós vamos vendo as alas se assentarem, ok? Aqui atrás eu esqueci. Lá a cabine foi contada ou não? Os membros da cabine ali. Quantos? Foram contados já? Ok. No momento temos 497 membros presentes, temos quórum suficiente para instalar esta assembleia e eu declaro então instalada esta assembleia. Gostaria então que as cédulas fossem distribuídas aos membros da igreja. Então, vou pedir que você
Tem vários irmãos, se pudessem alguém vir do fundo para cá e daqui para o fundo, tá? Isso já nos ajudaria. Então, se você é membro da igreja, significa foi arrolado, não é? Como membro da igreja através do batismo, através da sua carta de transferência ou por aclamação, e você tem o seu nome registrado na secretaria da igreja, então você vai pegar a cédula e nós vamos orientar a votação. Muito bem. Lá em cima já estão distribuindo, aqui embaixo também. Estão pedindo para ficar em pé os membros outra vez, assim facilita o trabalho daqueles que vão distribuir. Os irmãos não votem ainda, por gentileza. Eu quero apresentar os candidatos aos irmãos, cargo por cargo, nós vamos votando assim, organizadamente. Ok. Alguém deixou de receber a cédula? Algum membro da igreja deixou de receber a cédula? Se deixou, acene bem insistentemente para que eu possa perceber. Ok. Se todos receberam, eu gostaria de apresentar os membros da igreja que estão concorrendo a essa eleição e para que os irmãos possam votar. Para a vice-presidência da igreja, né, está concorrendo o irmão Sofonias, é o único candidato, dentre tantos que foram indicados, ele é o único que aceitou. Irmão Sofonias, fica de pé, não é isso? Então é esse irmão que está aqui à minha direita, não é? Diácono Sofonias, os irmãos podem votar nesse momento. Para diretoria de evangelismo e missões, concorrendo à função de diretor, nós temos 2 irmãos que foram indicados. Irmão Derville, onde está o irmão Derville? Vem aqui, irmão Derville, aqui à frente. Derville de Souza Júnior, né? E a irmã missionária Vera Lúcia Lauer. A irmã Vera não se encontra conosco porque na quarta-feira à noite faleceu o pai dela no interior de São Paulo e ela foi para lá atender a sua família, mas está concorrendo a essa função. O irmão deve votar em um desses 2 nomes, ou Derville ou Vera. Obrigado, irmão Derville. Para vice-diretor de evangelismo e missões, temos vários irmãos que foram indicados. Eu queria pedir que todos os irmãos indicados e que estão presentes, que viessem aqui à frente, e à medida que os irmãos estiverem aqui, eu vou apresentá-los nome a nome, tá bem? Então, todos os irmãos que foram indicados dessa lista que está aqui, venham rapidamente aqui à frente, que eu gostaria de apresentar um a um. Isto. Os irmãos, chegue aqui, meu irmão. Então, vou apresentar aqueles que estão aqui conosco. O irmão Ariovaldo Silva Mangueira. Levanta a mão, irmão Ariovaldo, esse moço que está aqui. Irmão Ercindo Batista Valentim, esse irmão que está aqui à minha direita. Irmão João Constantino Volkov, que está ali. Levanta bem alto a mão, irmão. Isso, aqui à minha esquerda.
A irmã Laura Tereza Coelho Ribeiro, levanta bem alto, está aqui, isso. Irmão Paulo Barbosa de Souza, está aqui. Irmão Pedro Carlos Souza, levanta bem alto a mão. Irmão, vote em um dos nomes, por gentileza, está bem? Obrigado, irmãos. Diretoria de Educação Cristã. Temos só um candidato, dentre tantos que foram indicados, a única irmã que aceitou, a irmã Cleide da Silva Neto de Oliveira. Irmã Cleide, fica de pé, não é isso? Essa irmã que está aqui, não é? Bem aqui à minha frente, todos estão vendo, né? Então, os irmãos podem votar. Para vice-diretor, eu queria convidar os irmãos que foram indicados para vice-diretor de Educação Cristã, que viessem rapidamente aqui à frente, para que pudéssemos apresentar esses irmãos. Onde estão? Isso, vem para cá. Está faltando gente, não está? Onde é que está? Ah, está aqui? Ah, sim, então tá bom. Então vamos apresentar, né? A irmã Sueli Correia Lima, que está aqui. A irmã Isabel Cristina Miller, está ali, não é? E a irmã Andréia Baia, que está no retiro dos jovens. Hoje está havendo um retiro dos jovens, uma grande quantidade de jovens estão fora, infelizmente, não é? E essas três irmãs estão concorrendo à função de vice-diretora. Irmãos, escolham um